Quanto tempo a gente pode considerar a fertilidade de uma mulher, né? Se existe uma data limite para a vida fértil Uhum. dela? Essa é uma pergunta muito boa e muito importante, porque nós mulheres nascemos com os óvulos disponíveis para a vida inteira. E hoje a gente tem tanta coisa para fazer, tem um mundo para descobrir, tem que estudar, tem que trabalhar, tem que conhecer alguém legal para constituir uma família. E você, de repente, você tem data. Você acabou de falar quanto tempo você tem, né? Isso é tão Sim, difícil. E a gente precisa, na verdade, saber também que as mulheres não são iguais, né? Então, uma mulher pode nascer com bastante óvulo e uma outra nascer com menos óvulo. Uma mulher pode gastar o óvulo mais rápido e a outra mais devagar. Então, é muito importante avaliar essa mulher. Isso a gente chama reserva ovariana. E deveria fazer parte das consultas ginecológicas, em geral. sim. Então, quando a mulher faz um preventivo para ver câncer de colo, por exemplo, a gente deveria colocar lá uma avaliação reprodutiva, um planejamento familiar. Para fazer esse Fazer acompanhamento, esse né? acompanhamento, né? Algumas até falam, nossa, tinha um médico que ficava a vida inteira falando, você não vai ter filho, você não vai ter filho. Isso me incomodava. Hoje eu falo, imagine se eu pudesse ter ouvido ele ou ela, né? E tivesse pensado nesse assunto. Então, a gente tem um período reprodutivo relativamente curto. As mulheres, elas têm uma queda importante da quantidade de óvulo, especialmente após os 35 anos. Isso é o geral. Existem, lógico, mulheres que têm menopausa com 65, mas tem mulheres que têm menopausa com 30. Então, nós não somos iguais. A gente tem que realmente individualizar e estudar e ver aquela mulher, como é que é a reserva ovariana dela, quanto tempo ela tem, como é que vai ser o programa reprodutivo dela, o planejamento, Sim. Isso a né? gente pode solicitar numa consulta ginecológica. Sim. Como que é Uhum. feito o exame, assim? Como que a gente avalia, né? Pode ser exame de sangue. Hoje é muito famoso, chama o hormônio Sim. antimileriano. É um exame de sangue que pode ser coletado em qualquer dia do ciclo menstrual, usando DIU, usando pílula, sem problema. Infelizmente, muitos convênios ainda não cobrem esse exame, então tem um custo um pouquinho elevado ainda, mas eu acho que, levando em consideração a importância dessa análise, acho que vale a pena. E tem um outro exame que chama contagem de folículos antrais. É um exame de ultrassom via vaginal, transvaginal, só que no período menstrual da mulher. Então, o médico, que tem que entender um pouquinho do assunto, então, o médico que entenda um pouquinho de reprodução, vai contar quantas bolinhas, quantos folículos que a gente tem em cada ovário. E aí, dependendo do número que tiver, a gente fala: olha, tem uma boa reserva ovariana, você tem um planejamento reprodutivo mais longo. Olha, você tem uma baixa reserva ovariana, vamos falar sobre o assunto. Tem que tomar alguma coisa antes nesse exame? Tem um Nada, preparo? nenhum Nada? preparo. Então, é o de O de sangue sangue e o transvaginal. e o O único transvaginal. detalhe transvaginal que é menstruada, né? As mulheres falam, ai, vou fazer ultrassom menstruada, né? É isso mesmo, e a gente está acostumado, né? Eu faço isso nas minhas pacientes e é tranquilo de fazer. Nossa, bom saber. Da É próxima consulta eu vou pedir esse fazer uma exame. avaliação. Fazer uma Aham, é avaliação. uma Porque avaliação. ainda mais eu que tive endometriose, estava contando aqui para a doutora que eu já tinha procurado ela, né? Quando eu Uhum. não consegui engravidar. Fiquei 8 anos com, né? Descobri a minha endometriose um pouco tarde até, eu tinha muitas dores. Não é normal sentir dor para Não menstruar é no normal. nível que eu sentia, pior ainda. E aí eu te procurei, né? Fiz uma consulta, você me deu todos os exames e alguns meses depois eu engravidei naturalmente, nem precisou fazer nada. Deu sorte. É, a ideia era que eu fosse justamente Uhum. fazer esses exames, ver a reserva ovariana, até um possível congelamento de óvulos. Não sabia o que a gente ia fazer na época, né? Uhum. Mas tem toda essa questão. A mulher sempre se preocupa com isso. Quanto tempo? Será que dá tempo? Será que não Isso. dá? E o ideal, assim, qual que é a melhor idade para uma mulher guardar óvulos, né? Ainda sobre a reserva ovariana, eu gostaria de dizer alguns pontos que a mulher Tá. pode prestar atenção, risco de ter reserva ovariana baixa. Tá. Se a mãe teve uma menopausa precoce, se tem histórico familiar de menopausa precoce, se ela tem uma doença autoimune. Quais são as doenças autoimunes? Tiroidite de Hashimoto. Hoje fala-se muito nesse assunto. É uma doença na tireoide que causa hipotireoidismo e pode cursar com baixa reserva ovariana. Olha, é tão comum, né? E a endometriose. A Sim. endometriose é uma doença inflamatória e com ela pode gastar óvulos mais rápido.
Então tem que acender um alerta, assim, vamos pensar na reserva ovariana e fazer um planejamento reprodutivo, tá? Em relação a quando Já tô fazendo congela uma uma consulta aqui, vocês consulta. estão vendo, né? Calma, não é todo É, já mundo tô que tem pensando, "Ah!" endometriose que tem pouco óvulo. Calma, não é É, assim. Lembra que eu falei que não somos iguais e temos que ter cuidado, né? sim, Fazer uma avaliação, sempre fazer é, uma avaliação. Deveria o planejamento familiar fazer parte da consulta ginecológica, né? Acho que, mas eu nem sei se eu quero ser mãe, mas acho que tem que fazer parte, porque é, lá na frente você pode ter opção, né? sim. Em relação, você tinha falado até quando que eu posso ter filho, né? Qual a idade? É difícil dizer. Eu tenho pacientes 53 anos que querem ser mãe. E elas estão bem, às vezes não falam, nossa, tá melhor que eu, malha, faz atividade física, saudável, coração bom. A gente faz um check-up, tá tudo ótimo para engravidar. Qual o problema? Então, a idade limite é difícil a gente julgar e dizer qual é a idade. O problema é o óvulo, né? Que vai caindo a quantidade e a qualidade. O ideal, segundo os estudos, é a gente congelar óvulo antes dos 35 anos. Ai, que ruim esse número, né? Uhum. Os Tipo estat... eu, né? Ai, Com 34 na é. janelinha já. Os estatísticos fazem estudos e colocam lá 30, 35, 40, de 5 em 5, né? E ficou esse marco 35, tá? E aí, porque eles mostram que vai diminuindo a quantidade, a qualidade e tal. Mas a maioria das mulheres vão pensar nesse assunto depois dos 35, né? E aí você fala, poxa, eu tenho 39, tenho 40, eu ainda não tenho meu parceiro. Ou eu penso em ter um filho, mais pra frente, um segundo filho, um terceiro filho. Eu não posso congelar óvulo mais? Qual é o problema? Você pode congelar. Talvez a quantidade que você consiga congelar seja um pouco menor. Talvez, se você tem, por exemplo, 42 anos e quer congelar óvulo, talvez lá, quando você descongelar esse óvulo, a gente indique estudo genético no embrião. Por quê? Porque, por conta da idade, tem um risco um pouco maior de síndromes, né, relacionadas à idade do óvulo. E aí você resolve isso fazendo estudo genético no embrião. Mas você dizer que uma mulher com 40 anos ou mais não pode congelar o óvulo é muito ruim, é muito Sim, triste, não é assim, né? A gente explica as possibilidades, né? Então você pode congelar em qualquer idade, mas tendo consciência que dependendo da tua reserva, talvez você consiga congelar menos e talvez você precise fazer estudo genético no embrião lá no futuro.